Mônica, boa noite. Boa noite, tudo bem, amigão? Deixa eu arrumar Tudo aqui o bom? Como é negócio. que vai você? Ah, tá cheio de filtro você, ó. Peraí que sair. Relaxa, Você sabe que eu tô chique tranquilo. demais agora. O quê? Sempre foi, mas o que foi? Não, eu tava fazendo um teste aqui, mas agora com essa luz aqui não fica bom, não. Eu fiz um filtro aqui pro Instituto. Que legal, cadê o filtro do Instituto? Então, mas agora com essa luz aqui, quer ver? Eu vou ter que testar. Posso até testar pra ver se fica bom. Se eu desligar minha luz, se ele vai ficar bom agora. Deixa eu tentar aqui. Tem esse aqui. Ah lá, tá vendo? A gente fica com cara de descansada, mesmo tendo trabalhado o dia inteiro. Que legal. Aí, pessoal, copia o filtro da Mônica, hein? Do Ah lá, tá Instituto vendo? Damian. Não preciso nem ficar agora com a minha luz ligada. Trabalhei o dia inteiro e tô aqui, ó, inteira pra você. Como é que você fez isso, filha? Uai, a gente tem que. A gente que trabalha com autoestima, a gente tem que ir elevando a autoestima de todo mundo, né? Muito bom. E Ah, aí, rapaz. enfim, coincidentemente, eu achei uma moça no Ah, Instagram que faz isso, que faz filtro. Falei, gente, preciso disso aí, eu quero um filtro desse pra mim, porque às vezes a gente vai gravar vídeo e a gente tá com cara de sim, cansada, a marca da máscara tá pegando aqui, né? E a aí nem marca sempre da eu tava máscara. conseguindo no dia a dia, tá com cara digna. Eu falei, não, eu preciso ficar digna nos meus filtros, não, nos meus Tá vídeos. com Aí eu cara percebi, digna, é ótimo isso. ué. Sensacional. Eu vou tirar ele, vou deixar a luz ligada, que fica melhor pra eu poder, quer ver? Peraí. Esse aqui é o máximo, eu sempre gosto de mostrar ele da Luciana Macedo, um que eu adoro. Aquele Mas que ele é dá, de. o que dá Ele é os de. desenhos dos músculos e tudo? É, é esse aqui, ó. Quer ver? É Eu vou bem mostrar legal. rapidinho. Senão vou parecer doida, né? Ah, esse aqui, ó. Adoro. Ah, é bom para dar aula, né? E na verdade, até para explicar para as pessoas, porque existe muita. O pessoal confunde muito entre preenchedor e toxina botulínica. Então, com aquele filtro ali das imagens coloridas dos músculos da face, fica muito mais fácil para eu poder explicar para as pessoas. Às vezes, até durante a consulta, eu uso e eu filmo assim para a pessoa ver, sabe? Isso é muito legal, é interativo, né? Agora E você tem que falou o a gente. negócio certo, o pessoal confunde demais, cara. E assim, eu falo, o pessoal fala, até os colegas confundem demais. E às vezes faz uma coisa pela outra, e claro que não vai ter o resultado, porque tá usando o que não deveria, né? Então a turma precisa dar É, uma estudada melhor. a galera assim precisa. Realmente, a gente está vendo aí um pouquinho, precisa estudar um pouco mais. E a gente, quando tem O umas pessoal tá indicações, precisando principalmente. Nelsinho. É, porque assim, porque o que acontece? Às vezes a gente tem indicações erradas, o paciente ainda chega muito querendo preenchedor só em suco nasogeniano e na verdade precisa sustentar. Então, nessa hora, Suspender. então, aí facilita para explicar, sabe, amigão? Ah, gostei, muito bom. Tô, E tô me usando a conta, nós vamos falar tecnologia. de libido hoje, porque a gente fez aquela, não Vamos. ficou gravada, essa vai ficar É, gravada, né? Foi tão isso. legal aquela vez. Foi. E é um tema muito recorrente, né? Porque nós falamos daquela outra vez e eu sempre venho com essa questão da autoestima muito envolvida, né? Aliás, acho que hoje no Instituto, estou parando para pensar que quase todas as pessoas que me procuraram foi em cima disso, dessa autoestima, dessa potência, né? Eu gosto muito quando você fala sobre isso, sobre essa potência, que eu adoro você falando sobre isso. É interessante, né? O pessoal faz uma confusão grande. E quando eu falo pessoal, estou falando até dos colegas também, sabe, Monique? Entre as funções hormonais, o que que elas trazem, né? E principalmente o que que a testosterona faz por uma pessoa. Uhum. Então, quando a gente fala em libido, a gente ouve muito falar, libido está precisando de testosterona. Eu falo, pessoal, testosterona é o hormônio virilizante, é o hormônio das potências, né? Uhum. Ele suas formas que vêm depois, né, suas conversões, como o DHT, o 3-alfa-diol e tal, tem relação com as potências, potência muscular, potência cardíaca, potência cerebral, então a coisa da É. explosão, da capacidade bruta. A testosterona não é responsável diretamente pela libido, ela é responsável pela resposta, né? Então, essa coisa da potência, da capacidade de ação, da capacidade de resposta,
depende muito da testosterona. Então, assim, Moniquinha, você deve receber muita paciente menina queixando de baixa de libido, né? Muita. É, qualquer idade. Vamos falar assim, a Qualquer gente vê. idade. Você tem É reparado? Até as impressionante. mais jovens, né? Até as mais jovens. Não sei Aí o se que que por é? causa cultural, né, que tem muita questão envolvida. Também o uso do anticoncepcional, né, que ele piora essa questão aí da testosterona livre. Mas é muita coisa envolvida, né, Adolfo? E você sabe que eu vou fazer um adendo aqui que eu não tô aguentando, que eu sou Ok. detalhista? Cara, você Fala. emagreceu! Eu tô emagrecendo. Caraca, parabéns, eu não tô aguentando, eu tô te olhando Obrigado. aqui, eu tava sufocado, eu preciso falar. Que bom. É, Obrigado por ter reparado. não, super, Tô eu sou detalhista. tentando me tornar humano, Isso é bom, isso é bom. Isso é potência, isso é autoestima. não é? Vamos tentar ver os netos crescer. Então, É isso é isso aí, é aí. isso aí. Então, assim, Que bom. e aí qualquer idade a gente vê essa dificuldade realmente com a libido, né? E uma coisa que eu gosto de falar muito, o Adolfo, que você fala isso Ah, muito bem sobre potência, é que não dá para as pessoas, principalmente mulheres, esperar que não, ela passou o dia inteiro com problema, enfim, às vezes fazendo com que os problemas também fermentem mais, né? E que aí ela chega à noite, ela tenha tesão. Gente, é muito é difícil difícil. isso. É muito difícil. Porque É muita para ter exigência, Mônica. É muita é muita exigência. exigência. Então, assim, é aquela história, né, de que para se ter libido, precisa se ter atitude de quem tem libido. E não atitude de quem não tá afim. Não é isso? É lógico. Você tem que ter essa energia, essa força interna que te mobiliza. Você vê, né? Tem a ver com o ânimo, a alma. O que te move. Porque quando a gente Isso. fala em libido, é aquela coisa que a gente sempre conversa, né? Quando a gente fala em libido, o pessoal pensa logo o quê? Na vontade de ter relações sexuais. Pessoal, isso é um aspecto da Sim. libido. Libido é tudo que você necessita de automotivação para realizar. Então, libido é como se fosse aquela força motriz geral, como se fosse a sua pilha, né? A Uhum. pilha mesmo que vai fazer você realizar coisas. Então, assim, Uhum. tá tudo associado. Então, se você gastou essa energia com tantas outras coisas, vai chegar uma hora que você não tem energia. É, Num sentido muito simples. E não é, dá para isso ser exigido, até porque isso tem que ser sempre compartilhado. Então, não tem como ser uma exigência. Eu acho engraçado, Mônica, que às vezes assim, eu vejo pessoas que falam, não, porque o meu parceiro, a minha parceira reclama, porque eu não estou querendo, estou cansado, eu cansado e reclama. Reclama. Não, gente, quando isso acontecer, você conversa, você não é, reclama, é, tá? é isso aí. Não é? Que é exatamente o que a gente vem falando. Porque, assim, igual, por exemplo, tem um estudo da Cut muito legal em relação a Hum, isso, né? De potência. sim, Que foi feito um estudo em que as pessoas ficavam, antes de tipo uma entrevista de emprego, as pessoas sim, ficavam 20 minutos ali, naquela posição assim do celular, né? Aí, depois tinha que fazer a entrevista do emprego. Nossa, a maioria teve um potencial muito baixo. Aí, depois colocaram essas pessoas na posição da Vitória, que é aquela posição da Mulher Maravilha, assim, né? Chegar um pouco para trás, aquela que fica assim, né? Com os bracinhos com a mão na abertos e tal. cintura. É. Aí, foram fazer essa avaliação dessas pessoas como se fosse a mesma entrevista de emprego. E as pessoas tiveram uma potência muito melhor. Então, para ver que não depende só do hormônio, não depende só do outro, porque depende de você também. Depende da atitude que você tem. E atitude é uma coisa muito séria. Porque não adianta só ficar pensando positivo, pensando, vou fazer, pensando. Não adianta. Se você não agir, você não tem resultado. Como em tudo, como no emagrecimento é assim, né? Vamos pegar você aí, ó, que tá melhorando o shape aí, tô vendo. Se você não tiver atitude de comer menos, de ter um déficit calórico, de ajustar o seu cortisol e o seu horário do sono, como é que você vai ter potência?
Pergunta excelente. E você fez uma relação, assim, que eu acho que é a relação que eu acho mais importante de todas, Mônica. Você falou de atitude. Falando de atitude, está falando o quê? De neurotransmissão. Sim, Como é que os hormônios, quaisquer que sejam, nesse caso mais até o DHEA e a androstenediona, como é que eles vão modular essa libido? Principalmente pela produção de dopamina. sim. Então, na verdade, o que acontece é que, como você disse, não é só hormônio, é atitude. A atitude é modulada por hormônio também, e a atitude modula o hormônio também, e é tudo uma rede de coisas que se conectam. Por isso não é tão simples. Por isso não existe essa coisa de minha libido está baixa, vou tomar uma testosterona. Poxa, não é Ou senão assim. o pessoal fica aí se matando usando fitoterápico. Gente, tô É, cansada de ver isso. Ah, valeu Deus. Eu tô que nem quase o Paulo Gustavo. Ah, merda, gente. Não é? muito bom. É sim, sem Ah, é dúvida. um tal de tribos, de maca, de não sei o quê. É maca peruana então, todo mundo tomando maca peruana. Não sei nem se tem mais maca no Peru, de tanta maca peruana Também que eu não sou. sei, também não sei. Tá que nem o tal do sal rosa lá que a gente não sabe se tem mesmo. Malá acabou até Então, as montanhas já. acabou, destruiu tudo. Eu não sei aonde chega isso. Porque, mais uma vez, é aquela história. É esperar do outro e não fazer por si. Perfeito. Não é Sensacional. isso? É tirar a responsabilidade da sua mão, né? Joga a Sim, responsabilidade naquele produto que eu estou tomando e, por tabela, joga a responsabilidade em quem me indicou ele. sim. Se nada disso funcionar, eu tenho essa culpa diluída entre esses dois agentes e não tenho a culpa em mim. Não Uhum. paro para olhar onde estão minhas falhas, minhas deficiências, onde estão minhas demandas. Não faço por onde, jogo a culpa no outro. Isso é o comportamento típico, né, Mônica? É isso. Mas sabe o que É que mais isso. me preocupa? Vou falar para você sério o que que mais me preocupa. O que mais me preocupa não é o pessoal buscar, porque combina comigo, uma pessoa leiga, ela está buscando coisas e de repente ela ouviu que alguém usou uma coisa e deu certo, ela tem vontade, curiosidade de experimentar, isso é natural, tá? Isso é natural. Não é recomendável, mas isso é natural. Agora, quando você vê um colega falar bem ou mal de alguma coisa, usando errado e interpretando errado, aí complica. Então, Complica. por exemplo, complica. Eu canso de ver o pessoal falar: ah, porque o Tribulus não serve para nada porque ele não aumenta a testosterona. Aí eu falo: poxa, a mesma coisa de você dizer que um liquidificador não serve para nada porque ele não atira balas de 22. Uma Uhum. coisa não foi feita para outra. Então, Uhum. assim, se eu uso Tribulus, eu estou estimulando a síntese de DHEA. Sim. DHEA pode se transformar em androstenediona, que pode se transformar em testosterona. Pode. Dois condicionais, que dependem de um monte de fatores. Eu não posso É. contar com isso. O que eu posso contar? Se eu der o Tribulus, eu tenho que contar que você vai ter um aumento do DHEA. Uhum. E aí vem o detalhe, para mim, cereja do bolo, Mônica. Aí vai você, por exemplo, um paciente seu vai lá numa loja que vende a granel, o pó de Tribulus dentro de um pote dessa altura que tira com uma É. pazinha, que Uhum. está lá aberto assim praticamente no tempo. Sim. Gente, não é assim. Quando a gente fala de fitoterápicos para uso, principalmente para modulação hormonal, nós estamos falando de extratos farmacêuticos. Os extratos Exato. farmacêuticos com padrões específicos para algumas substâncias que estão dentro daquelas plantas. Então, assim, Uhum. é tudo muito mais detalhado. Não é essa história da gente juntar um monte de mato, bater no liquidificador e tomar. Né? Dessa Pois forma, você pode é. estar até se intoxicando, né, Moniquinha? Pois é, pois é. Não, e o pessoal acha que não, ó. Ontem uma amiga fez uma reação alérgica, por exemplo, a tomilho. Estamos falando de mato, vamos falar de tomilho. A tomilho, não, Pronto. mas tomilho? É tomilho. Então, assim, como é que sai? E eu converso muito com as minhas pacientes, que ainda o público é 70% mulher e 30% homem, mais ou menos, vamos colocar. É isso É, aí. é isso, né? Eu converso muito com elas em relação assim, pensa bem o quanto você já gastou. Porque quando tem que gastar de verdade para fazer aquilo que deve de verdade, às vezes ela vai falar assim, nossa, mas agora? É agora, porque às vezes se a pessoa procura um profissional como nós, que trabalhamos com isso a longo prazo, médio e longo prazo, né? E que estudamos isso cientificamente, a resolução ela pode vir de uma forma mais fácil, mais eficiente, né? E com um gasto sem ficar com aquele tanto de coisa dentro da casa.
Isso é com tudo, viu, Adolfo? Isso é com creme. Imagina quantos cremes as pessoas chegam pra mim todo dia, sabe? Mas muito. Eu falo, gente, Deus. Vão juntando. Vamos juntando. Aí eu sempre brinco, assim, é que agora estamos nessa fase aí que não estamos podendo sair, mas dá uma blusinha, dá um tênis, né? Por quê? Porque dinheiro tá parado em cima da pia. E não dá para Você ficar tem assim, razão. não Vocês estão é? presos ainda aí? Ainda está em prisão domiciliar aí? Ah, tá e não tá, né? Assim, nós temos um governador um pouco difícil. Mas assim, já tá bem mais tranquilo. Vamos falar. Vamos tocar o barco. Não vou É, soltar piada sobre viu? isso, não. Para mim, tá travada aqui a entrada das pessoas. Para você, tá aparecendo? Tá, o pessoal tá falando aqui. Então tá, não, porque para mim tá travado. O que aparecer, então, aí depois você me avisa. Travado como assim? Não tá Para entrando mim, ninguém? parou numa aqui que colocou doutor, três interrogação, oi. Parou aí? Bota o dedinho e joga pra cima. Eu já fiz, mas não, para mim travou aí. Nada? Mas tudo bem. Uai, que Deixa eu só. louco. Tá todo mundo me escutando bem? Porque para mim. Eu acho que sim, ninguém reclamou nada, ninguém falou Não? nada. Então tá Pessoal, bom. tá todo mundo escutando direitinho? Nós dois, eu e a doutora Mônica? Vem aí. É que tem um lagzinho pro pessoal receber. A gente fala, leva uns É, segundos para tá eles bom. verem, Depois você me entendeu? fala. Tá bom, Então, combinado. é isso. E aí, às vezes, realmente tem um certo investimento, né? Porque Não, quando também nós vamos o falar. pessoal tá dizendo que tá ouvindo bem, viu? Tá ouvindo Ah, bem. então tá bom. Tá ouvindo bem. Valeu, pessoal, obrigado. Porque quando nós vamos falar, às vezes, nessa questão de fazer alguns procedimentos conosco, os implantes hormonais, por exemplo, né? A gestrinona da vida, ou pode ser sublingual, realmente a pessoa vai ter que investir. Mas não adianta também fazer um investimento desde que ela não faça no restante por ela mesma. Essa foi a minha penúltima consulta do dia hoje. Porque aí o pessoal vai colocando os problemas, aí as costas vai virando aquele fardo. E, gente, não vai ter tesão mesmo, não vai ter libido Não vai, não tem mesmo. como. Não É tem como. impossível. Exato, né? E o que nós podemos Você fazer vê. para isso? Ah, o que nós vamos fazer para isso? Cara, Mônica, essa é a pergunta do milhão. Porque você sabe que porque cada casal, cada grupamento, vamos chamar assim, de pessoas envolvidas numa relação desse tipo, vai ter peculiaridades, particularidades, que vêm desde a formação cultural, Uhum. educacional, né? Aí passa por essa questão orgânica, né? E passa por a sua maneira de enxergar a vida e o mundo. Nós temos uma cultura onde as relações elas são muito baseadas em posse. Uhum. E isso é horrível, atrapalha tudo. Né? Ela é muito baseada em posse e muito baseada em um certo grau de submissão hierárquica. Isso vem mudando, mas o nosso registro ainda é esse. Isso Uhum. atrapalha um bocado. Tá? Atrapalha um bocado porque as pessoas se sentem donas das outras. Né? Sim. E se sentem presas às outras por questões que muitas vezes são mais burocráticas ou culturais mesmo, É. mais do que o que seja o sentimento ou o que quer que seja. Isso acaba criando uma série de complicadores. Mas tem uma coisa que para mim é um ponto focal, que a gente falou na live anterior, que eu não vou deixar de falar nessa, que para mim é o ponto mais importante, que garante haver libido entre duas pessoas, tá? Que é a admiração, É, sabe? é mesmo. É, Não é? concordo. É. Admiração. Se você percebe que tua libido por alguém está caindo, pode olhar que provavelmente tua admiração por aquela pessoa já caiu, É sabe? verdade. E isso me faz lembrar de uma coisa que hoje eu vejo com muita frequência. Eu vejo muito um certo achaque, um certo assédio moral domiciliar, sabe, Moniquinho? Uhum. Entre os casais, onde de uma forma, vamos chamar de infantil, para não dizer nada mais pesado, onde eu vejo muito as pessoas se julgando e se diminuindo. Uhum. Uma É coisa uma muito, competitividade muito louca, né? muito Porque louca. assim, porque no final das contas, o que importa é se você ganhou o X e a pessoa ganhou o Y, porque como você falou, a admiração e o respeito, elas têm que andar juntas. E aí começa isso dessa competição, não sendo nem machista e nem feminista, porque assim,
Nada, Pode ser de aliás, qualquer lado, pode ser de ququer lado. pode ser de qualquer lado, né? Aliás, eu tenho preguiça, assim, de algumas coisas feministas, porque eu já acho que eu trabalho muito, o povo quer arrumar mais serviço, então também não tô querendo. Gosto bem de dividir com meu marido. Mas é isso. É verdade, você dá risada, né? Mas é verdade. É isso aí. O bicho pega. Deixa eu Aí, pegar. mas ter isso, desse companheirismo, dessa reciprocidade, dessa admiração, porque isso faz parte, né? A gente precisa, e é bíblico, né? Amar aos outros como a si mesmo. Então você tem que aprender a se amar, tem que aprender aquilo que você quer para você mesmo, que faz bem para você, e a gente só consegue passar para o outro aquilo que a gente tem. Então, se você tem amor, você passa amor. Agora, se você está em competição, até mesmo com você, é o que você vai passar para o outro. Que harmonia que isso vai gerar, né? Não Não vai. tem como. Não vai. Eu queria muito, sabe, Mônica, que a gente começasse a repensar num conceito antigo de complementariedade. Você vê, Uhum. quando você vê aqueles símbolos, é que hoje o pessoal está muito interessado nessa coisa de meditação, tudo mais, acho muito bom que as pessoas se interessem por isso, porque teve essa coisa da quarentena e todo mundo se voltou um pouco mais para esses temas, mas seria Sim. interessante quem esteja realmente interessado no tema começar a estudar um pouco mais sobre a cultura antiga e sobre alguns símbolos. Para mim, um Sim. símbolo que é muito importante para uma união, qualquer que seja, tá? Pode ser casamento, namoro, amizade, um trabalho, negócios, é o símbolo do yin yang, Uhum. que tem aquela composição total e perfeitamente complementar, É. onde um complementa o outro e, além disso, dentro de um tem um pedacinho do outro. Uhum. A gente precisa pensar assim as relações binomiais, pessoal. Porque É. assim, eu tenho que me ver no outro, me entender no outro e o outro se entender em mim, tá? Uhum. E isso é isso que vai fazer a gente ter interesse no outro, de forma geral. E talvez Sim. a libido esteja muito nisso, no interesse, né? No É. interesse pelo outro. Você admira o que o outro representa. Isso é importante, né? Então, Sim. eu queria muito que hoje, e aí eu tenho que falar uma coisa, Mônica, eu vejo isso ser muito estimulado por muitos materiais de entretenimento, por muitos meios de comunicação. Eu vejo ser muito estimulado esse embate. Uhum. Como se fosse assim, hoje o que está na vez é a coisa da mulher. Então, que ela vai mostrar que ela também é capaz e tal. Aí eu pergunto, e quem disse que ela não era? Pois é. Pois Né? é. Isso já aconteceu lá no passado, mas eu falo hoje. Quem disse que ela não era? Eu sei que existe machismo, existe feminismo, existe todos os ismos, né? E nesses É. últimos 20 anos, eu acho que o grau de imbecilidade da nossa cultura só fez aumentar o número de ismos e de Uhum. conflitos. Né? Eu Uhum. vejo menos harmonia, vejo mais sectarismo. Tá? E acho Uhum. engraçado as pessoas dizendo que brigam pela harmonia e são cada vez É. mais sectaristas. Mas eu acho que isso atrapalha. Então, precisa Uhum. começar a pensar o seguinte: vamos pensar as pessoas apenas como pessoas? Por que eu tenho que classificar, né? Uhum. Porque você sabe que eu sou uma das piores coisas que existe na face da Terra, né? Eu sou um Uhum. homem branco heterossexual. Então, assim, eu sou uma das piores coisas que existe na face da Terra. Tá fora de Gente, moda. tá fora de moda. Pô, será que é para ser assim? Eu acho que não faz sentido classificar as pessoas, entendeu, Monique? Isso É. acaba caindo na questão da libido, porque aí você tá na rua, digamos. Você tá na rua, você tá recebendo essas cargas de informação, você chega em casa com julgamento sobre a pessoa que vive com você, que às vezes não tem nenhuma propriedade. Você está contaminado com aquelas informações que você recebeu, e aí você chega em casa e despeja em cima da pessoa. Isso não faz sentido. Né? Então, eu É. queria que as pessoas dialogassem mais, Mônica. Você não acha que o pessoal está dialogando pouco? E nisso aí, você sabe que quando eu era mais nova, assim, nossa, eu sempre odiei história, essas coisas, tudo. Mas agora que eu tô ficando um pouco mais madura, né? É, aí eu vim estudar um pouco de filosofia. E aí Que eu bom! acabei. Parabéns! Verdade, verdade mesmo, cara. Eu tô me surpreendendo, que é um negócio que nunca passou na minha cabeça, não, mas tô estudando. Vai para Nova Acrópole, vai para Nova Acrópole. Então, a hora que puder, eu vou, né? Aí Aí eu estava estudando exatamente sobre o pensamento socrático, né? Que Sim. ele fala muito disso.
do que a gente deve determinar o que nós vamos fazer com a informação que é nos dada ou com o pensamento que nos é vindo. E quando eu parei para ver isso tudo, se a gente parar para ver, oh meu Deus do céu, que eu adoro ele, da gestão da emoção lá, esqueci o nome dele. Esqueci agora. Enfim, que eu leio vários Eu não vou livros dele. saber. É aquele psiquiatra lá, esqueci o nome dele, que é o do Vendedor de Sonhos. O Cury? Augusto Cury. Augusto Cury? O que ele fez? Ele modernizou o pensamento socrático com a técnica DCD. Então, a informação que te é dada ou o pensamento que é gerado em você, você deve duvidar. Quando você duvida, você vai criticar. O que você... A pessoa que te deu a informação, essa informação é útil? Ela te faz bem? Ou essa informação que veio, a pessoa veio aqui só para te atazanar, só para gerar mais conflito. Mesma coisa se faz com o seu pensamento, porque nós pensamos o tempo inteiro. E às vezes a gente pensa muita bobagem, então tem que parar com isso também. Né? Vamos determinar o que vamos fazer com o sentimento, com o pensamento da gente. Eu não sei, né? Tem umas bobagens que são divertidas. Não tem, mas a gente pensa muita bobagem, entendeu? A gente que é mulher, principalmente, a gente às vezes fica arrumando coisa. A criatividade. Muita emoção. Por isso que eu gosto de testosterona em mulher, porque fica mais racional. Aí, depois disso, você pega e vai determinar o que você vai fazer com aquilo que te foi entregue, com o seu pensamento ou com a informação. Te serve? Beleza, incorpora, pensa o que você vai fazer com isso e se melhora. Não serve pra nada, o que me entregaram é um lixo, ou meu pensamento é um lixo. Véi, esquece isso, põe de lado, esquece, né? Então, isso tudo acaba facilitando um pouco na hora. E eu peço geralmente para as pessoas anotarem esses pensamentos, as informações, e depois lerem de uma forma crítica para determinar o que vai fazer. Eu acho que isso facilita muito para o entendimento. E como? Porque é muita informação o tempo inteiro, né? E principalmente para quem se deixa levar por jornalismos, enfim, por alguns canais, é mais difícil ainda. Porque é só tragédia, gente. E quando você entende que a nuvem cinza do mundo, ela pairou na sua cabeça, fica tranquilo que ela vai ficar mesmo. Cabe a você abrir essa nuvem e falar, opa, existe sol lá em cima. Então, isso faz toda a diferença no dia. E se faz no dia, faz também nas suas outras potências. Naquilo tudo que você deseja ter tesão, ter libido, ter potência. Não é Acho isso? legal quando você fala aquilo tudo, porque é tudo. É namorar, mas é trabalhar, é ir para ginástica, é se lançar novos projetos. Tudo isso você precisa desse tesão. Esse tesão pela vida, essa vontade de realizar. Né? Sem isso você não vai para lugar nenhum. Então você está certa, a gente precisa estar tentando higienizar nossa mente para não estragar momentos. Até porque, Mônica, você sabe uma coisa interessante, é uma coisa bem clichê, mas que é verdadeira. A única moeda ou o único bem que você não tem como trocar nem recuperar quando perde é tempo, né? Então, eu fico pensando, sabe? Pensa naquela situação hipotética de filme, assim, aí você tem aquela briga com o teu marido, terrível, horrorosa, por um motivo besta, ele infarta e morre antes que você possa pedir desculpas e ficar de bem. Tá, coisa boba, mas pensa nisso. Cara, será que vale a pena? Hoje em dia, eu digo pra você, eu tenho um perfil que eu nunca fui covarde, mas eu tenho um perfil hoje de prevenção de conflito. Eu também. Então, Ixi. não é? Nossa, Prevenção de conflito. Se eu puder não ter o conflito, eu não vou ter. Sabe por quê? Porque não me acrescenta. Então, assim, me chama para uma briga importante, que eu vou. Mas não me chama para brigar por besteira, que não conta comigo, sabe? Não. Eu já, assim, ó, é o que eu falo, exatamente o que você falou. Nós temos dois tipos de problema, né? Que é o problema solucionável e o pereba. Você viu que é problema pereba, que você só vai gastar energia, não vai te levar em lugar nenhum? Larga a mão. Deixa pra lá. Entendeu? E é isso. E é saber, até problema, a gente tem que saber qual que a gente vai valorizar. Não é? O tempo é muito valioso, não dá para ficar perdendo tempo com bobagem.
né? Não dá para Exato. ficar perdendo tempo com besteira. Esses dias eu fiz no final de semana, no sábado, eu tava gravando uns vídeos aqui sozinha. E aí, na hora que eu terminei, eu fiz um vídeo exatamente sobre isso, meu IGTV. Da onde é que eu tiro a minha disposição? Daquilo que me faz feliz. Se fazer a minha rede social, trazer esse tipo de informação, se trabalhar no instituto, se sair com meu marido, tomar uma cervejinha com meu marido, que as pessoas acham que eu não tomo não, porque eu fico magrinha, o povo acha que eu não tomo sim. Né? Curtir com meu marido, conversar Não, com a minha pessoal, ela toma filha. cerveja no copo de licor. Ela toma no copo de licor. Eu tomo cervejinha assim. E, por exemplo, assistir meu filho jogar, gente, isso é o que me faz feliz. Acabou. O que eu quero mais do que isso? Só sorrir. Um sono dos justos, dormir bem. Nem sempre gosto de malhar. O pessoal acha que eu adoro malhar todo dia. Eu não gosto de malhar todo dia, não. Mas malho, que sei que é importante. Que bater os 40 anos aqui, a coisa é feia mesmo. Né? É que tem tecnologia, né? Mas Tem. é boba. Tem. Ai, Não ai, posso ai. mentir, né, amigão? Se eu mentir, fica feio. Ainda mais que você trabalha com isso, né, Mônica? Então Ainda não mais que eu pode. trabalho com isso. É o que o pessoal às vezes fala, nossa, testosterona dá câncer. Se fosse assim, tinha 4 anos que eu tava lotada. Não tinha mais um moço aqui sem. Entendeu? Já tava com metástase até no fio de cabelo. Ave Não Maria. pode, gente. Né? Eu não Ai, posso ai. mentir. Então, Mas você fala de testosterona. A testosterona é um hormônio tão importante, né, Mônica? Depois que a gente estuda de verdade, que a gente começa a realmente se dedicar a isso, a gente vê o quanto tempo as pessoas perdem em não ter acesso a esse tipo de cuidado. E eu estou falando em cuidado, tá? Não estou falando naqueles bandos de maluco que injeta testosterona em todo mundo de qualquer jeito não, e que faz a coisa de qualquer estamos maneira. falando em medicina científica aqui. Estamos falando coisa Isso, a séria. coisa Eu falo equilibrada, com sorrindo, bom mas é sério. senso. É isso. A coisa com bom senso, a coisa organizada. A quantidade de benefícios, né, é tão grande. Você que é mulher, ou você usando a testosterona dentro de um equilíbrio, tal, os benefícios que você sente são muito grandes, né? Há muito, vou começar falando. Ó. A vida sai da televisão preto e branco e vai para 4K colorida, que tudo tá bom, né? Para de ficar muita emoção, a gente fica mais razão, então sabe trabalhar os assuntos por departamento, não fica embolando uma coisa na outra, né? Não embola. É verdade. Melhora libido, melhora a massa muscular. Gente, que mais que eu quero? Não E tem. melhora a massa muscular, aumenta a tua longevidade, né? Isso, aí aumenta a taxa metabólica basal, ou seja, eu posso até comer um cadiquinho que não vou quase estar ganhando um peso ali, porque já estou com mais o meu metabolismo mais em dia. Que mais que quer? Não tem. Então, dentro de padrões fisiológicos, tudo bem. E desde que se tenha indicação, que isso é o E principal. monitoramento também, né? E E monitoramento. exato. Eu tenho uma ginecologista aqui em Assis que ela chama Tereza, uma querida. Você precisa ver ela me mandando as pacientes para eu implantar. É uma delícia, porque a gente tem um trabalho. Nós não trabalhamos no mesmo local, mas trabalhamos assim, numa boa dupla. Ela me manda já assim a cartinha, Mônica, ó, isso, eu acho que vai ficar bom. Eu já bato e falo, eu acho também. E nisso a gente consegue ter um trabalho muito sério feito e trazendo qualidade de vida. Que isso que é o Qualidade de importante, né, vida Adolfo? é o mais importante, você fazer seu paciente se sentir bem, né? Uhum. De forma concreta e de forma sustentável. Porque Isso. fazer sentir bem rapidinho é fácil, né? Você dá meia dúzia de euforizante, joga a dopamina dele para cima, ele vai ficar bem. Tá? Se ele Uhum. cheirar pó, ele vai ficar bem. Agora, Uhum. faz uma coisa que vai ajudar ele a ficar bem sempre, por tanto tempo quanto mais seja possível. Acredito Exato. que esse seja o nosso objetivo, né? É esse o nosso objetivo e é por isso que toda live que eu tô com você, eu comento. É por isso que a nossa consulta é longa. Porque nós não vamos olhar um ponto. Vamos olhar uma Simplesmente pessoa, né? é o ser humano. E quando você olha o ser humano e você decide ajudá-lo a ter saúde, eu falo que isso não tem preço. Não tem preço. Concordo.
A pessoa ela Concordo com conta você. nos dedos o dia pra ela nos ver de novo, porque ela sabe que ela vai ter aquele respaldo que ela deseja, né? Que é isso. E o que a gente faz é o que a gente gostaria que fizesse conosco, desse bem-estar. Gostaria. Gostaria. Gostaria mesmo. Agora eu vou te dizer. Ó, o Lore está dizendo que quer o implante dela G6 de volta. Viu, Lore? A gente vai conversar. Vou te fazer um comentário. Fui fazer um ecocardiograma ontem. Moniquinha, entrei na sala, fui recebida por uma auxiliar. Ela me pediu para tirar a camisa, deitar na maca, já na posição do eco. O colega, que eu não vou citar o nome, entrou, perguntou, tudo bom? Por que o senhor veio aqui? Eu disse, começou a executar o exame, concluiu o exame, tá bom, obrigado, daqui a pouco sai esse resultado, deu as costas e saiu, e eu não sei o nome dele. Pois é, aí que tá, entendeu? Aí não tem como. E aí, nesses casos, às vezes o colega vai falar assim, mas assim, não é assim mesmo. Porque você Não é passa a assim mesmo. responder que nem os pacientes respondem, né? Ué, se eu tivesse bom, não tava aqui. Oh, Né? eu estou lá fazendo um eco. Por que eu estou fazendo um eco? Eu estou fazendo porque eu tenho interesse em saber o resultado. E assim, pelo menos visse, olha, um colega, estou atendendo um colega. Ele deve ter alguma pergunta um pouco mais específica, mas não. Aham. Eu acho que essa coisa de posicionamento, sabe, Moniquinha, que a gente luta para ter, ela tem muito a ver com o quanto a gente é apaixonado pelo que a gente faz. É, Sabe? é isso E eu mesmo. sei que você também, você como eu, nós somos muito apaixonados pelo que a gente faz. Tanto que é por isso que para nós, fazer uma live 7, 8 horas da noite no meio da semana, mesmo depois de um dia todo de trabalho, é divertido, é bom, É, é é. gostoso, Aham. não E é é? verdade. Ah, É. não é? É bom. Eu vou chegar em casa, ainda tem umas aulas para montar, ainda tem um monte de coisa para fazer, mas são coisas que a gente gosta de fazer, né? Claro que tem um certo cansaço, mas ele é minimizado pelo fato da gente gostar muito do que faz, pelo fato da gente ter muito tesão em fazer essas coisas, É né? isso. Essa libido. É isso mesmo, é isso mesmo. Então, isso tudo faz diferença. Isso vai fazer diferença depois também no relacionamento que você tem aí enfim, qualquer pessoa, com seu parceiro, com a sua parceira, do jeito que for. Não é verdade? Porque Com certeza. é o que você falou, é corpo, é alma, é tanta coisa envolvida, mas que quando as pessoas entendem que isso tá mais perto, essa felicidade está muito mais perto do que cada um imagina, passa a ser muito mais fácil. Muito mais Porque fácil. não é no amanhã, né? Hoje mesmo eu recebi aqui na rede social uma moça que me falou, nossa, que ela viu o meu vídeo da minha disposição, ela escreveu para mim que gostaria de ter disposição. Eu falei, mas por que você não tem? Nem sei quem que é, não. Aí ela me respondeu, porque a minha vida é muito difícil, tá, tá, tá. Fiz, mas você tá tendo a chance de estudar agora, então assim, pode ser difícil. Mas você poderia nem ter a chance de estar estudando na sua vida. Olha que felicidade, então, que você tem. Porque é. Então, é valorizar aquilo que você tem. Eu estou lendo um livro sobre generosidade. Hum. E esse livro é muito legal, porque ele fala exatamente sobre que hoje a gente fala muito em ética, mas nós não falamos mais em valores. Então, como é que eu vou falar de ética, sendo que eu não sei quais são os meus valores? E quando você sabe quais são os seus valores, você consegue colocar para o próximo também os seus limites, o seu querer, né? Então, isso tudo está muito junto. Então, completamente. Você tocou num assunto que eu gosto de falar, que é o seguinte. Hoje se fala muito em ética, Uhum, mas na verdade não está se falando em ética, está se falando em moral. uhum, Porque a ética, em tese, seriam valores atemporais. uhum. Valores que seriam sempre válidos para a humanidade. E moral é a aplicação desses valores ao tempo, à cultura, ao local. Sim. Então, por exemplo, quando a gente fala em ética médica, a gente está falando de um código de conduta que é alinhado de uma maneira específica para atender a nossa profissão dentro da nossa sociedade. Uhum. Não deveria ser código de ética, você deveria ser código moral ou Exato. código de conduta.
né? Então, quando você fala que se discute pouco os valores, você está justamente dizendo que se discute pouco a ética, de verdade. Então, a Uhum. ética real, que era para ser discutida assim, e que era para ser valorizada e elevada e trazida principalmente às nossas crianças, ela não é mais levada dessa maneira. Até Exato. porque, quando a gente vem falar em valores, e eu não estou falando, pessoal, em valores da família, não, 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 estou falando em outras coisas que talvez outro dia a gente converse. Quando a gente fala em valores, hoje em dia vão dizer que isso é piegas ou é demagógico, ou que você está com um papo chato, Uhum. né? E quando É. na verdade a gente quer falar de que a gente quer falar de generosidade, de humanidade, a gente quer falar de fraternidade, de coisas que Uhum. unem as pessoas e que são as coisas que fizeram a humanidade se tornar a humanidade. Sem esses valores, aí sim, éticos, a gente nunca teria chegado a nenhum lugar, a gente nunca teria conseguido organizar esse grupamento de pessoas e interesses. Né? E Uhum. isso precisa ser visto de novo, e isso, por incrível que pareça, tem relação com a libido. Tem, pois é, por incrível que pareça. Tem. Tem relação com a libido. Porque se você não tiver alinhado com os valores éticos, com os elementos éticos que permeiam a sua vida com relação a qualquer aspecto que dependa da sua libido, você não vai conseguir desenvolver isso direito. É Você isso vê aí. um elemento que eu falei que eu considero de suma importância, que é a admiração. Uhum. Eu posso dizer que ele esteja dentro de valores éticos para um casal. Uhum. Afinal de contas, será que as pessoas devem estar unidas se elas não se admiram umas às outras? Né? Tem Unidas, que por exemplo, no pensar. matrimônio? Tem que É, pensar. Né? E é. qual é o valor que corre ali? Então, qual é o valor que você quer? Né? O que você está buscando? E o que o Uhum. outro busca? E de que maneira vocês vão ter congruência nisso? Então, você vê que tudo acaba se conectando de alguma maneira, né? Exato. É isso mesmo, né? E aí, quando a gente coloca nisso tudo ainda a parte hormonal, que realmente, infelizmente, eu costumo falar que no período da perimenopausa é até pior do que a menopausa em si, porque é uma gangorra hormonal que a mulher, ela hora tá calor, hora tá com frio, hora tá com isso, hora tá com aquilo. Aí sim, como médicos, nós vamos atuar, ajudando a colocar esses hormônios em ordem, né? Seja via transdérmica, seja via implante hormonal, que é muito tranquilo. Mas, enfim, aí cabe a nós termos muita consciência de como é que nós vamos poder ajudar de uma forma concreta, né? Conversando sobre isso tudo aqui que a gente está conversando, que a nossa consulta ela vai pautar em cima disso, né? Aqui é como se Sim, fosse sem uma dúvida. consulta que nós estaríamos conversando com quem nos procura sobre libido. E chegando nesse ponto final, que é a questão hormonal. Porque com certeza uma mulher que entra na perimenopausa, ela vai ter ressecamento vaginal? Vai ter. Tem como melhorar? Tem como melhorar hormonalmente, não hormonal, tem tanta coisa fácil aí para usar, O que não né? falta é opção. É O que verdade. não falta é opção, exato. Tem aí a questão da progesterona por conta do sono, dessa tranquilidade que ela cai muito, também relacionada com osteoporose. A questão da testosterona, que é toda essa potência. Gestrinona, que aumenta a testosterona livre, mas se não tiver a total não adianta nada. Então, É tudo aí, isso. né? Olha quanta coisa e quanta coisa nós temos que, enquanto a pessoa está falando, nós temos que arquitetar na cabeça nossa, né? Montar, eu falo que é um quebra-cabeça, hormônio é um quebra-cabeça, em que você vai colocando algumas pecinhas e aí, às vezes, tem que tirar uma, aí você coloca outra, para que esse bem-estar a gente consiga, porque hormonalmente, metabolicamente, cada um é um. Seria tão fácil se fosse tudo igual. E Ah, para seria hormônio, ótimo. não é? E para hormônio, principalmente em implante, nem cálculo tem. Nós vamos muito ali sentindo. E não é só ver o resultado do exame, é escutar o que essa pessoa tem para nos falar. Então, isso tudo é fundamental. Essa é a nossa Oh, meu consulta. Deus. Com certeza. Isso tudo é fundamental. Olha, você fala, Mônica, em tirar e colocar, em experimentar. Realmente, a gente não tem cálculos perfeitos, nem exames perfeitos para nada disso. A gente tem muito estudo, experiência, você vai treinando a mão, né?
É. E você começa a perceber coisas, inclusive, no próprio diálogo, na conversa, na consulta, que é até muito divertido. Você já começa a deduzir coisas até pela forma como a pessoa se comporta. E aí É. você vai fazendo aquilo e você vai levar alguns meses para chegar numa reposição talvez ideal. Uhum. Muito por exames, conversa, análise clínica, mas também muito por observação e empirismo, sim. E é Sim. assim que funciona, né? É. E os benefícios são muito grandes. Eu É. acho legal isso, porque o pessoal às vezes pensa que você vai chegar num consultório, vai fazer um exame, aí alguém vai te dar aquele pacote fechado aqui, perfeito, sua reposição perfeita é essa. Pessoal, infelizmente nós não sabemos fazer isso. Quem disser que sabe está mentindo, então cuidado. Cuidado com o É. pessoal excessivamente tudo é perfeito, tudo é certo, tudo é E sabidão, sabe né? tudo, né? Que é Sabe bom em tudo. tudo. É complicado, né? Não dá para ser. É. Inclusive, falando da consulta, você falou da coisa importante, Mônica, o pessoal procura a gente sobre libido, a gente fala sobre tudo isso, a gente aborda tudo isso, mas aí, turma, na hora de precisar da abordagem psicológica, a gente precisa do psicólogo, É. Na hora de né? colocar a Entra alimentação em ordem, porque talvez está inflamada e está piorando, eu preciso da nutricionista comigo, nutricionista. Quem né? vai definir o Aí programa de exercício é o educador físico. é o educador físico. Tem tudo isso, esse conjunto de profissionais que vai dar as nuances todas das cores que fazem parte desse quadro. Né? É. Não é tudo a gente não tem como dar conta de tudo que a gente não vai nem saber. Né? Não, Eu é. falo assim, Moniquinha, a gente Não dou conversa conta nem sobre comigo. libido, Você acha que eu vou dar conta para hein? os outros de tudo? Nem Pois comigo eu dou é, conta de tudo. mas sabe o que eu falo? A gente está aqui falando sobre libido, dois médicos. A gente sabe alguns aspectos que a gente usa no nosso trabalho que são bastante importantes, mas aspectos mais psicológicos, poxa, bota um psicólogo que ele vai botar nós dois no bolso. Entendeu? Exato. Então, é isso. Eu mesmo falo, eu vou na terapia toda terça-feira, eu não abro mão. E é isso aí. A E gente precisa adoro. de cada macaco no seu galho, né? Cada um fazendo a sua parte. É isso, exatamente isso. Porque quando a gente tem esse trabalho em conjunto, essa sinergia, tudo sai mais fácil, Ah, né? com Porque certeza. às vezes, Adolfo, a gente é até o último da história, né? Porque Ah, muita o coisa tem último que da ser história. colocada, muita coisa tem que ser colocada em ordem antes mesmo de chegar para a gente ter uma medida, às vezes, como os implantes hormonais, que é uma medida mais intervencionista, né? Uma Hoje medida em dia, mais dramática, mais hoje em forte. dia, muito assim, eu tenho também um psiquiatra aqui em Assis que ele me manda muitas pacientes dele, porque às vezes estão fazendo uso dos medicamentos, mas estão com aquele cansaço, aquela fadiga. Ele dá aquela investigada hormonal e ele já manda para mim, ele fala, ó, eu acho que você consegue me ajudar nisso aqui. Então, vão criando parcerias em que isso enriquece muito o dia da gente. E a gente vai aprendendo muito com eles também. Com certeza. Aproveitar que a gente falou em implantes hormonais, deixar aqui só uma homenagem ao professor Simar, que nos deixou aí há poucos dias, que foi Verdade. o grande pilar de tudo isso desde sempre, e que, eu vou te dizer, Moniquinha, tem tanta coisa que eu uso em consultório hoje, que eu aprendi com aquele cara, às vezes, num comentário que ele fez, sabe? A Uhum. quantidade de informação e sabedoria que ele tinha enquanto médico era tão grande que às vezes era um comentário que ele fazia sobre outro assunto. É, não, muito Aquilo, para mestre. nós, enriquecia a nossa vida. Então, vai fazer muita falta, professor, onde quer que você esteja, esteja bem. Né? É Não, isso muito aí. mestre. Ele realmente é um ícone. E é da Bahia. Ah! Tá bem. Aliás, a Bahia tá cheia de gente boa por aí, viu? Que bom. Bahia tá Vem cá, uma delícia. você não tá vendo nenhum comentário? Não, Tem um pra monte de gente mim. elogiando, um monte de gente falando bem de você, Ah, muito tá? obrigada. Aí, Agradeço. Pra mim tá travado um os monte de comentários, mas não tem gente. problema. Tem uma psicóloga, eu acho, Luísa Lorena, que falou sobre a importância da gente ressignificar. E eu acho que ressignificar é uma palavra que hoje ela é importante demais, né, não? Você sabe que esses dias eu tava pensando nisso com a comida, que eu tenho uma preguiça de comida, de fazer comida, de mexer com comida. Aí esses dias eu tava lá no instituto, entre um paciente e outro, pensando, falei, gente, se tem uma coisa que eu preciso ressignificar na minha vida é isso, essa preguiça que eu tenho com a comida. Juro por Deus.
Ó, Juro por mas Deus, pera não que sou. eu preciso te falar mais coisa. A Veri Dicas disse que não te larga nunca mais. Ah, é a Veridiana. A Veridiana é de Bauru. A Ana MD Lopes falou que o hormônio é vida, que ela se arrastava depois que começou a reposição, renasceu novamente. Lori, minha paciente, Legal. disse que não me larga mais, obrigado. Que mais? Eu falo que quem sabe o poder dessa mudança de vida, viu? Casa com a gente. Isso aqui é casa, vira casamento mesmo. É isso aí. A Yara está falando, após colocação de implante, você solicita exames laboratoriais após alguns meses para verificação das taxas? Para você, Moniquinha? Perguntou para mim? Olha, É. depende muito. Se a paciente está bem clinicamente, eu nem peço. Aí eu vou pedir só para depois, quando eu vou reimplantar. Eu não fico E pedindo, tá pedindo um certo. monte de... Eu peço antes, faço um screening, implanto. 60 dias depois eu vou ver essa paciente. Tá tudo bem, tá ótima clinicamente. Exame depois só para o próximo implante. Perfeito. Pessoal, importante o que a Mônica falou pelo seguinte. Existe uma percepção falaciosa sobre o trabalho da gente, como se os números que a gente tem em exames, por exemplo, fossem muito perfeitos e significassem coisas muito exatas e perfeitas. Infelizmente não é assim. Nada supera ainda a impressão clínica. A impressão clínica para o olho treinado e para o ouvido treinado, ela é o que mais importa. Então, Mônica falou sobre a coisa que eu concordo 100% com você, Moniquinha. Você está fazendo esse trabalho, você está dentro dos limites fisiológicos, o que importa agora é a resposta clínica. É o Né? bem-estar, E que é o que a é pessoa o me procurou. bem-estar. Exato, é o que ela está alcançando, né, com aquilo que a gente fez. Então, assim, que você faça os exames depois de um tempo, quando você vai já partir para o próximo implante, perfeito. No meu caso, quando eu já vou partir para talvez uma mudança de dose de gel ou coisa do gênero, né? Mas não precisa estar se monitorando isso. Então é importante vocês saberem uma coisa. Vocês vão ver, pessoal, em muitos lugares na internet, profissionais dizendo assim, não, porque a testosterona do homem tem que ser tanto, a da mulher tem que ser tanto. Galera, não funciona assim. Tá? Você pode ter um cara com a testosterona perto de 1000, sem ter grande resposta clínica. Você pode ter um cara com a testosterona em 420 e tá voando baixo. Isso é muito individual. Tá? Sabe por quê, Não é Adolfo? tão simples. É legal falar sobre isso, porque assim, as pessoas esquecem que existe o hormônio, que é o nosso hormônio do estresse, que em momentos que a gente tem que ter atitude, ele é muito importante, que é o cortisol, mas alterações crônicas do cortisol, simplesmente ele barra tudo. Ele barra sua eficiência hormonal, ele barra seu emagrecimento, às vezes o ganho de musculatura. Então, quando o paciente está muito cheio de sintomas, uma das coisas que a gente sempre faz, eu sei que você faz também, é ir atrás desse cortisol, é modular cortisol. Às vezes vai demorar um tempinho, sim. É o primeiro. É o primeiro. Ó, eu tô com uma paciente de São Paulo, de Guarulhos, uma paciente minha online, que o cortisol dela, cara, tava acho que 1,5. Então, assim, tem um mês que eu tô ó, lutando com ela tá tendo efeito colateral, nós estamos ali driblando. Mas ela já está vendo que o caminho é esse, porque não tem outro. Então, nessa avaliação, galera, é importantíssimo que não se deixe o cortisol para lá, porque quem tem alteração de cortisol, principalmente queira emagrecer, né? Eu tenho feito, tô fazendo no meu Insta uma sequência sobre jejum intermitente e eu falo sobre isso, que o jejum ele ajuda o cortisol. Só que aí você tem que ajudar a hora de fazer. Você não vai pular o café da manhã, né? Vai parar mais cedo. Então, tem algumas manobras e medicamentosamente também a gente tem como... E comportamento, né? Que é o mais importante, né? Os hábitos. Que é o... Porque você vê, Mônica, a gente está falando de libidos. A gente já falou um monte de coisa sobre hábito aqui. Mesmo que a gente não tenha focado assim nessa palavra, né? A gente falou um monte de coisa sobre hábito aqui. E o que a gente mais estuda hoje é o quê? Que os hábitos são mais importantes até, muitas vezes, do que medicamento. Para um monte de coisa, né? Você quer ver um hábito que é bom para libido? Positividade. Positividade é bom para libido. Positividade vai te deixar, em geral, com um pool de endorfinas maior, vai te deixar, em geral, com um pool de dopamina maior. Isso te favorece ter ação, ter atitude com relação às coisas. Né? Então, pessoal, quem acha charmoso a negatividade, quem acha charmoso ser chato, ser um pentelho,
Não é Com legal todo não, gente. respeito, vai a merda. Não é legal não. Abra um sorriso, porque isso não é legal. Não é legal. Esse negócio de querer ser do conto, para chamar atenção. Para com isso. Não Não, precisa para com disso, isso. né? E É pra outra, chamar like? e outra, Adolfo, se for pra gente olhar, sempre vai ter alguém melhor ou pior do que a gente. Em qualquer Sempre, circunstância. invariavelmente. Então, para de olhar para o lado e olha para você mesmo. Se você já conseguir resolver o seu, já tá bom demais. Já tá Já bom estamos no demais. lucro, A libido é a né? mesma coisa. Você tem que Mesma estar com a coisa. tua bem para poder compartilhar com quem quer que seja. Então você tem que cuidar de si primeiro, né? Por isso tão Uhum. importante, de novo, além da questão da saúde hormonal que a gente já citou aqui várias vezes, a saúde psíquica, né? É, É muito importante. é. Ó, Autoestima. a, a Nil disse que essa live está abrindo muito a cabeça dela, que bom. Ela é uma querida, eu falei com ela hoje. Yara disse que quer ser minha paciente. Obrigado, Yara. Fico muito honrado. Pode ir, Yara. Pode ir que ele é top. Sabe Obrigado. muito. Esse Pronto, sabe. então. Oh, meu Deus. Moniquinha, temos 3 minutos. Ó, eu quero agradecer você Oh, pela meu anjo. oportunidade. Eu que te Sei que às vezes eu agradeço falo, sempre. você é todo sério e eu fico aqui fazendo gracinha, mas sabe que eu faço Eu, gracinha. sério? Logo Faço eu. você rir um monte, falando, às vezes tem vontade de falar que nem o Paulo Gustavo, mas já não pode. Eu ainda vou fazer um Reels daquele que ele fala assim, vá a merda, né, gente? Sabe, vou colocar qualquer pergunta lá, vou arrumar. Eu tô tentando maquinar aqui pra eu fazer, porque tem umas coisas assim tão loucas que a gente escuta tem hora. Mas eu quero agradecer você mais uma vez. Conversar com você é sempre muito tranquilo. Oh, E Moniquinha. agradecer quem está aqui, agradecer as pessoas que nos confiam a saúde. E é saúde porque eu não trato doença, né? Eu não trato, nem sei mais. As pessoas que nos confiam. Tratar a saúde, gerar saúde, buscar envelhecer com mais qualidade. Esse eu acho que é o nosso grande princípio. Depois que a gente entendeu isso, tá tudo bem na vida, né, Adolfo? Fica muito melhor, eu concordo com você. Quero te agradecer também por mais essa oportunidade. É sempre bom estar aqui contigo, Moniquinha. É ótimo. É bom que a gente se afina bem, dá risada, informa o pessoal. A turma participa, é muito bom. Pena que hoje você não viu os comentários, porque foi muito elogio para você. Então eu fico Nada. muito feliz. Tá bom, fico super Tá? feliz, já tá ótimo. E já vamos pensar na próxima de novo, tá? Porque a Vamos. gente precisa voltar a se organizar. A Eu também Jaqueline está falando acho. que já estava com a saudade das lives, é porque. Deixa eu explicar uma coisa pro pessoal. Turma, esse período de retomada, aqui em Salvador a gente está nesse processo de retomada, ele tem sido bem embolado, sabe? Assim, a gente está tendo que se reorganizar. Então, realmente, a quantidade de lives diminuiu aqui. Não sei como é que foi para você, Moniquinha, mas Total, aqui caiu absurdo. Eu acho que eu fiz, diminuiu um depois bocado. daquela com você, eu fiz uma ou duas só. Fiz Então, duas. caiu muito, que a gente está tendo que correr atrás de reorganizar as clínicas. Eu estou esperando insumo chegar até hoje, minhas ampolas não chegaram de injetáveis, porque o correio também está meio que em greve. Então, uma série de confusões, mas a gente está restabelecendo as coisas. E ó, eu e a Mônica, sempre a gente vai ter live aqui. Vamos ver de quanto em quanto tempo a gente consegue fazer, mas é porque é sempre muito bom. Meu anjo, muito obrigado mais uma vez. E obrigado a todos vocês que participaram aqui com a gente. Beijão. Obrigada, Boa beijo. noite. Valeu.